Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está alegre por estar aqui hoje? Você vai sair mais alegre ainda. Você crê nisso? Então vamos falar hoje do livro das revelações. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Se seu amigo do lado não tiver Bíblia, compartilhe com ele. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Eu confesso que essa é uma das palavras mais difíceis que eu vou pregar, ou que eu já preguei, e que eu estou aguardando totalmente a dependência de Deus para hoje, para falar ao coração da sua igreja. Glória a Deus. E o nosso Deus, Ele é fiel, e eu creio que Ele não vai deixar nenhum de nós sairmos daqui com fome, mas satisfeito e alegre. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a Bíblia nos revela: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pode sentar. E dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ler uma revelação de Deus que foi entregue ao apóstolo João na sua velhice, na ilha de Patmos, aonde ele ficou ali cativo e recebeu a revelação do Apocalipse. Então o Senhor, Ele fala a João a revelação do livro de Apocalipse. Só que Ele fala à igreja de Éfeso. Essa carta foi enviada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela foi fundada aproximadamente a 52 depois de Cristo. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 18, nós vemos muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo renunciaram aos seus livros e queimaram publicamente. E o nome do Senhor era engrandecido. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, acompanhado de Priscila e Áquila, eles fundaram a igreja de Éfeso.
Nessa ocasião, pareceu que a comunidade judaica recebeu bem a mensagem de Cristo. Acabamos de ler em Atos, eles queimaram os livros de ocultismo, renunciaram à idolatria e começaram a se arrepender dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos que muitos anos depois, uma nova geração surgiu em Éfeso. Essa nova geração que surgiu em Éfeso foi justamente essa que nós acabamos de ler. A carta que Deus enviou a João, a igreja de Éfeso. Foi a carta ditada por Deus ao apóstolo João. Ele registrou no livro de Apocalipse. Além do mais, na cidade de Éfeso, ali existia um templo dedicado à deusa Diana. A idolatria ali era pesada, era grande. Amém? E João recebeu essa mensagem do Senhor. Como uma igreja marcada por boas obras, trabalho duro, aonde eles trabalhavam pela causa do Evangelho, tinham perseverança, odiavam as práticas dos nicolaítas, recebe uma crítica do Senhor. Como uma igreja que faz tanto pelo reino de Deus, recebe uma crítica do Senhor. Aquela primeira geração da igreja de Éfeso, aonde Paulo tinha passado, pregado o Evangelho, juntamente com Timóteo, Áquila, Apolo, que receberam o Evangelho com amor, a sua próxima geração começou a se desviar dos caminhos do Senhor. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela também parece que o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinha ficado para trás, porque os crentes tinham abandonado o primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Eles pareciam aquele tipo de casal que depois de um tempo permanece fiel um ao outro pelos laços do matrimônio, mas faltava o amor caloroso do início do casamento. Assim foi o que a igreja de Éfeso se tornou. Veja que Jesus não somente criticou a igreja de Éfeso, mas advertiu acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticávamos no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui nós entendemos que o cristianismo sem o amor é uma mera religião qualquer, com seus rituais, dogmas, templos e apelos. Aleluia. Sendo o que nos faz diferente diante de muitas religiões que existem no mundo, é o amor. É o amor que nos torna diferentes das demais religiões. Porque a nossa motivação deve ser o amor.
E a Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar a mensagem. Então Jesus está trazendo uma crítica àquela igreja que não perdeu o primeiro amor. Porque quando nós perdemos algo, pode ser encontrado. Quando nós perdemos algo, é porque alguma situação nos fez perder. Mas aqui o texto nos fala que aquela igreja não perdeu o primeiro amor. Aquela igreja abandonou o primeiro amor. É como se nós tivéssemos entrado num processo de divórcio com Cristo. Nós não perdemos, abandonamos. Aleluia. Era como se a noiva estivesse entrando num processo de separação, porque abandonou o primeiro amor. Cuidado para você não abandonar o primeiro amor, ou cuidado para que você já não tenha abandonado o primeiro amor. Aleluia. Mas se eu tiver abandonado o primeiro amor, ou se eu estou prestes a abandonar o primeiro amor, o que eu devo fazer? Quem quer descobrir essa noite? Aleluia. Diga para o seu irmão, o evangelho é simples. Então, para que eu não seja uma igreja em processo de divórcio, para que eu não venha abandonar o primeiro amor, ou se eu tenho abandonado o primeiro amor, eu preciso voltar. E o que eu devo fazer? Primeiro, nós temos que ter memória. Quem tem memória, dá um glória. Amém. Tenha memória para você não abandonar o primeiro amor. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuía bens superiores e permanentes no céu. Aleluia. Paulo aqui está nos alertando a lembrar dos primeiros dias, quando nós conhecemos a Cristo. Quem se lembra? Como nós éramos diferentes. Nós éramos envolvidos na obra. Nós queríamos que todo dia tivesse culto, se fosse possível. Nós queríamos estar na igreja. Nós queríamos estar no meio dos irmãos. Nós queríamos fazer a obra. Porque nós tínhamos amor. Porque nós amávamos as coisas de Deus. Aleluia.
Nós falávamos de Jesus tanto que passava o tempo e nós nem percebíamos. Entrava horas e horas falando do amor de Deus e parecia que o tempo não passava, porque nós amávamos falar de Cristo. Lembra como era no princípio, quando você era louco para compreender a palavra de Deus, quando você se alegrava em trazer 1 quilo de alimento para a igreja, para ajudar uma família que precisa. Lembra-se quando nós tínhamos amor. Aleluia. Mas alguns de nós, por passado o tempo, por conta de nossas rotinas, de nossos trabalhos, nós perdemos a intimidade com o noivo. Junto também foi se esvaindo do nosso coração o ser servo, o ser como criança, porque o primeiro amor nós abandonamos. Aleluia. Lembra-se quando você não chegava atrasado, quando faltava ainda 3, 4 horas para começar o culto, você já estava ansioso, você já queria estar aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque existia amor. Aleluia. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Nós vemos quando Moisés tirou o povo do Egito. Deus deu vários livramentos, abriu o mar vermelho, derramou maná do céu, cordonices, carnes. As sandálias das crianças cresciam no pé, as roupas não envelheciam, os milagres iam acontecendo, e aquele povo continuava reclamando, porque a maioria daquele povo não tinha amor. Ao ponto de aborrecerem o coração de Deus. E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, o povo quer tanto a terra prometida, Moisés, o povo quer tanto a bênção, eu vou dar, mas eu não vou com vocês. E Moisés, tendo memória do que Deus havia feito em sua vida, Moisés disse: Senhor, se tu não for, eu também não saio do lugar. Porque a preocupação de Moisés não era a bênção, a preocupação de Moisés não era a terra prometida, a preocupação de Moisés era o abençoador. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguns de nós teríamos ido-se embora para a terra prometida e não estava preocupado se Deus ia ou não, como muitos hoje recebem a bênção de Deus, mesmo sabendo que Deus não está na bênção, mas recebe, porque o intuito não é o abençoador, é a bênção. Não seja uma igreja em processo de divórcio. Não queira um presente, não queira um prêmio, não queira nada sem um abençoador. Aleluia. Estão entendendo a palavra, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, Ele merece. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Não importa se eu tenho um abençoador, eu quero é a bênção, eu quero é um milagre. Aleluia. Moisés
demonstra o seu amor a Deus quando ele dá a sua própria vida para pelo menos ver a face de Deus. Quando nós amamos, nós damos a nossa vida pelo amigo. Foi o que Jesus disse. E Moisés fala: Deus, enquanto o povo está preocupado com as bênçãos, enquanto o povo está preocupado com a comida, enquanto o povo está preocupado com essa terra terrena, eu quero ver a tua face. Só que a Bíblia nos mostra que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Mas Moisés estava disposto a morrer, pelo menos para ver a face de Deus. Aleluia. Essa atitude de Moisés fez Moisés experimentar do sobrenatural de Deus. Fez Moisés colher sementes fora do comum. A Bíblia diz no livro de Êxodo 33, versículo 19, que mais adiante de você eu farei passar toda a minha glória, toda a minha bondade. Então Moisés, ele viu diante da rocha, sendo passado de costa, toda a bondade de Deus, toda a glória de Deus. Poucos viram isso e poucos verão. Mas porque Moisés amava a Deus. Aleluia. Vocês agora estão se lembrando de como nós éramos no princípio? Assim Jesus exorta a igreja de Éfeso: lembre-se das coisas que vocês praticavam no princípio. Não adianta varrer o chão da igreja, não adianta chegar na hora, não adianta lavar o banheiro, não adianta cantar aqui em cima louvores, não adianta pregar a palavra. Se não tiver amor, nada vale. Aleluia. Glória a Deus. Que a nossa motivação não seja o homem, mas seja o Senhor. Não adianta colocar uma capa de crente e parecer que é um ser espiritual diferenciado. Se não tiver amor, de nada vale. Diz para o teu irmão: o amor transforma. Aleluia. Então nós vemos que a igreja de Éfeso, ela foi criticada por Deus porque ela tinha abandonado primeiro o amor. Segunda coisa que nós temos que fazer para não ser uma igreja em processo de divórcio, para não ser uma igreja onde nós vemos estar abandonando o nosso noivo, nós temos que ter um coração arrependido. Foi o que o Senhor falou àquela igreja. Primeiro tenha memória, lembra-se de onde caíste. Depois arrependa-se. Não foi isso? Vamos lá. Nós vemos uma igreja marcada por boas obras, trabalho duro, perseverança. Ela era uma igreja que odiava as práticas dos nicolaítas. Ela chegou ao ponto de abandonar o primeiro. Chegou ao ponto de deixar o noivo de lado. E começou a viver cada um a sua própria vida. Muitos tentavam ainda disfarçar, mas só que quando o amor não está presente, nós tornamos pessoas vazias.
Hoje muitos de nós, nos nossos dias, se acostumaram a ser cristão. Parece que hoje ser cristão é moda. É até status dizer que é evangélico. Todo canto nós vemos, sou evangélico. Sou evangélico, sou crente. É status, é moda ser evangélico. É triste constatar que vivemos em dia aonde vários cristãos estão vivendo exatamente esta realidade. Porque, pelo pouco de conhecimento que nós temos da Bíblia, ela fala que um crente é para mudar o bairro onde ele vive. E se o número de evangélicos e de crente aumentou, porque o amor está diminuindo e o ódio está aumentando? Porque verdadeiramente está faltando amor. Amor. A Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor, o maior dos três é o amor. Quem mudou a sua vida, quem te tirou da lama, quem te tirou do buraco, sabe quem foi? Quem foi? O amor que Jesus tem por mim e por você. O amor é o amor. Aí eu olho para o meu lado e vejo o meu irmão, que é semelhante de Cristo Jesus, e eu não falo com ele. E eu sou melhor do que ele. As minhas amizades definem a classe social. Se ele tem carro, moto, é meu amigo. Se não tem, não me interessa. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama todos. Não podemos se enganar. Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele está nos vendo todo dia. A quem nós queremos enganar? A quem? Tu acha que tu vai para o céu sentado aqui na igreja sem falar com o teu irmão que está do teu lado? Ou com ódio do irmão que está lá atrás? Ou com ódio do irmão que está ali na frente? Tu acha que tu vai para o céu desse jeito? Nós temos que aprender a amar. É o amor que muda, é o amor que transforma. O amor de Cristo nos constrange. É o amor que muda a vida das pessoas. É o amor. É por isso que Jesus nos ama tanto. Porque só o amor é capaz de mudar. Talvez aquele que está aqui hoje, que possa ser o menor diante dos olhos humanos, é aquele que é o maior diante de Deus. Vocês esqueceram que naquela época as pessoas acolhiam anjos sem saber? As pessoas recebiam visitas de anjos sem saber que eram anjos. Talvez aquele irmão que vai na tua casa te ajudar é um anjo enviado por Deus, e tu bota ele para fora e tu despreza. Não podemos ser uma igreja em processo de divórcio. Temos que amar o nosso noivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes jejuamos, oramos, damos o dízimo, ofertas, fazemos tudo, rodopia, fala em línguas. Mas só que na verdade, o que nos motiva já não é mais o amor. É apenas uma religiosidade vazia. Aleluia. Então nós vemos que a igreja de Éfeso estava passando por esse processo. Ela foi uma igreja tão elogiada por Deus, mas por conta de ter abandonado o amor,
ela foi criticada. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: qual igreja você é? Só que Jesus, ele propõe uma saída para que haja um novo recomeço. Amém, Senhor? Jesus propõe uma saída para que haja um novo recomeço. E nós não poderíamos deixar de citar isso aqui. Mas antes eu quero abrir aqui aspas. O que nos leva a abandonar o noivo? O pecado. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele torna a nossa alma negra. O pecado nos coloca para longe de Deus, ao ponto de nós abandonarmos o primeiro amor. O pecado, ele é uma coisa tão séria que a Bíblia diz que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, que Deus mandou os anjos e tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, eles fizeram hora para sair lá de dentro. A Bíblia diz que eles ficaram sem querer sair da cidade, que estava a ponto de ser destruída por conta do pecado. Foi necessário o anjo pegar eles à força e tirar lá de dentro. Às vezes aquele irmão que você não ama está precisando apenas de uma força sua para sair de dentro do pecado que ele está. Mas só que nós, em vez de ajudar, só criticamos, só apontamos o erro, só apontamos o pecado, mas não manifestamos o amor, não ajudamos a sair de lá de dentro. E outros é como José. Alguém sabe por que a mulher de Potifar conseguiu tirar a roupa de José? Para que alguém consiga tirar uma roupa de mim é porque está próximo de mim, está perto, nem que seja de um braço. Então José estava perto do pecado. José já estava sendo assediado por ela. O pecado já estava batendo na porta de José todo dia, e ele permanecia lá do lado. Nós temos que ficar distante do pecado. Ele lá e eu aqui de longe. Temos que ficar longe do pecado. Temos que fugir da aparência do mal. Porque senão ou você vai perder o primeiro amor ou vai abandoná-lo. Aleluia. Mas José estava perto. Ela conseguiu tocar nele, mas nas vestes. E ele correu, porque ele amava o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só que Jesus diz: eu tenho uma saída. Jesus mostrou a crítica àquela igreja. Ele elogiou e mostrou a crítica. E mostrou como sair, como resolver o problema. Ele disse: tenha memória. Lembre-te de onde caíste. Nós temos que se lembrar onde nós paramos no tempo. Nós temos que lembrar onde nós deixamos o amor e pegá-lo de volta. E ele diz mais: agora, depois que vocês se lembrar, lembra de Pedro quando negou Jesus? Que Jesus apenas olhou para Pedro. Aquele olhar foi um olhar fulminante a Pedro. Na cabeça de Pedro ali, ele olhou e disse, ele lembrou na memória quem era Jesus. Pedro lembrou que Jesus tinha ressuscitado o morto. Pedro lembrou que Jesus tinha curado o enfermo. Pedro lembrou que Jesus tinha andado sobre as águas junto com ele. E ele viu que ele tinha abandonado o primeiro amor. E ele chorou amargamente. E a Bíblia diz que ele se arrependeu.
e voltou para o Senhor. Então hoje nós temos que se arrepender, lembrar aonde paramos, se arrepender e voltar novamente ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, João 3,16. Olha as fórmulas para voltar ao primeiro amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê. Porque Deus fez o quê? Amou de tal maneira. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revestir de quê? Amor. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem-se sinceramente uns aos outros, não é com falsidade. Porque o amor perdoa muitos pecados. O amor. 1 João 4,20. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então não venha para mim dizer que você ama Deus se você odeia o seu irmão. É Bíblia, estamos lendo Bíblia. Não queira ser mentiroso, dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, você não vai amar a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse é Jesus, irmão, que é o amor. Aleluia. Podemos dar o nosso melhor nessa terra para o reino de Deus. Pregar a palavra, ser batizado, ser consagrado, curar doente, ressuscitar morto, dar a vida pelas outras pessoas. Se não tiver amor, nada disso vale. Tudo é em vão. Talvez você pode ter uma caminhada de 50 anos na igreja. Se você não tiver amor, é em vão. Amém? A nossa motivação tem que ser o amor que está em Cristo Jesus. Cada vitória, cada derrota, cada deitar, cada levantar, que o nosso zelo com a igreja e com o reino de Deus e tudo que nós fizemos, que a nossa motivação seja o amor sincero por Jesus e por sua criação. Aleluia. Glória a Deus. Acabou o meu tempo. Deu 7 minutos. E acabou a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa palavra não é fácil. Pregar uma palavra dessa sobre o amor. Nós somos seres humanos, nós falhamos.
Mas nós temos que se esforçar para jamais abandonar ou perder o primeiro amor. Não podemos deixar o Senhor para trás. Por mais que nós venhamos receber, seja lá qual for a bênção, seja lá qual for a colheita sobrenatural que nós vamos colher, nós não podemos deixar o amor para trás. Agora eu queria convidar você a ficar de pé e vir aqui à frente para receber uma oração. Você que tinha abandonado, ou você que estava prestes a abandonar o primeiro amor. Então, gente, nós pregamos aqui sinceridade, que sem o amor nada vale. Então não adianta você querer ficar no seu lugar sem vir aqui receber a oração, porque Deus não dá uma palavra dessa sem saber que tem muitos aqui que estavam a ponto de abandonar e que alguns que já abandonaram. Então não continue se enganando. Quando Deus nos chama é para a nossa mudança, é para a nossa transformação. Então pode sair do seu lugar. Deus não nos chama para nos envergonhar, Ele nos chama para nos honrar. Deus, Ele sempre quer dar o melhor dele para nós. Então não impeça o Senhor agir na sua vida. Não impeça o Senhor agir na sua vida. Aleluia. Eu já pedi tanto perdão a Deus esses últimos dias preparando essa mensagem, porque eu não sou um super crente, eu não tenho asas. Eu tenho pedido perdão a Deus porque muitas vezes nós se sentimos assim, queremos abandonar o primeiro amor, às vezes a gente abandona, deixa de lado, perde. E eu tenho pedido muito perdão a Deus porque às vezes que eu deixei Ele de lado, às vezes que eu tomei decisões na minha vida sem consultá-lo. E o Senhor essa noite Ele quer trazer cura à sua igreja. O Senhor essa noite quer levar a sua igreja a retornar ao primeiro amor. Que nós vemos ter um coração de servo e de criança, que nós não vemos abandonar e nem esquecer o porquê nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque o amor de Deus nos trouxe até aqui hoje. Então saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Tem mais gente aí. O Senhor sabe que tem mais gente que precisa vir aqui à frente. Talvez você saiu de casa querendo uma resposta de Deus, e Ele quer te entregar agora a resposta. Ele quer te entregar agora o que tu deve fazer. Mas você está deixando Satanás te segurar ainda a cadeira. Hoje é dia de abrir o coração verdadeiramente. Hoje é dia de abrir o coração e ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque toda vez que nós encontramos a Cristo verdadeiramente, a nossa vida é transformada. Aleluia. Você tem 20 segundos para sair do seu lugar. Se você não vir, você vai deixar de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você tem 20 segundos.